Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Nós louvamos a Deus, irmãos, por essa bendita oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Isso é fruto da graça de Deus para conosco, sua misericórdia, porque quantos e quantos não tiveram hoje essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos como irmãos para adorar a Deus. Então a gente precisa ter esse espírito de gratidão a Deus todas as vezes que nós nos reunimos como irmãos, como servos de Deus, para adorar o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Salmo de número 50. Salmo de número 50, nós vamos ler todo o capítulo, número 50, são 23 versículos. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio Deus diz Deus: de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos meus lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Os que oferecem ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Amém, igreja. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um mundo de crises, né? As crises, elas têm afetado todas as áreas, social, moral, econômica, e a gente vive de certa forma muito preocupado com isso.
porque a cada dia as crises se levantam, e pior que isso, irmãos, essa crise, elas têm afetado até mesmo a igreja, e eu me refiro ao tipo de culto que o povo de Deus, que a igreja tem oferecido a Deus. Nós nos preocupamos muito com crise social, moral, econômica, crise na área da saúde, que é o que mais preocupa, tantas epidemias, tantas enfermidades se levantando, mas nós precisamos, meus irmãos, nos preocupar também com o espiritual, não é? Porque a crise espiritual, ela é pior do que todas as outras crises que existem. Nós precisamos, meus irmãos, nos preocupar com o culto que nós ofertamos a Deus, para que as outras crises secundárias não venham tirar o brilho do culto, não venha tirar a essência do culto que nós ofertamos a Deus. Porque a gente se preocupa, a gente vive muito preocupado com isso, e nós temos que ter cuidado para que essas coisas daqui, desse mundo que nós vivemos, não venham interferir na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus, inclusive no culto que nós a Ele ofertamos. O tema principal desse salmo que nós lemos, Salmo 50, é exatamente sobre isso, sobre a essência do culto, sobre a essência da adoração que nós ofertamos a Deus. E nós temos que preocupar com isso, irmãos. Nós temos que pensar, refletir, fazer uma análise muito profunda sobre que tipo de culto que nós temos ofertado a Deus. Porque nós já falamos isso aqui, todos os irmãos maduros na fé, que conhecem a palavra de Deus, sabem que não é qualquer tipo de culto que Deus aceita. Existe tipo de culto que Deus reprova, que Deus abomina. Então nós precisamos nos preocupar com o culto que nós ofertamos a Deus. Meus irmãos, o culto a Deus, ele é mais do que uma simples reunião. Ele é mais do que esse momento, esse ajuntamento que nós aqui nos reunimos para expressar nossa fé ao Senhor. Ele vai muito mais além do que isso. O culto a Deus é o momento em que nós nos voltamos para Deus de forma reverente, de forma respeitosa, de forma sincera, e isso baseado na sua própria orientação. O culto a Deus não é eu, não é você, não é o pastor, não é o dirigente que determina, que prescreve a forma do culto. Deus já deixou prescrito na sua palavra a forma, o modelo de culto que Ele tem prazer, que Ele se agrada. Então nós precisamos nos reunir para adorar a Deus, para cultuar a Deus, baseado na sua própria palavra, na sua própria orientação. Os princípios que regulam o nosso culto a Deus, a nossa adoração, não é nós que escolhemos. Não é nós que escolhemos. Eu vou servir a Deus desse jeito porque eu acho que assim está bom, eu acho que é desse jeito que está correto. Não é nós que escolhemos. Ou nós fazemos do jeito que Deus já deixou prescrito na sua palavra, ou então nós fazemos de forma errada e Deus reprova. Então, meus irmãos, Deus já revelou nas Sagradas Escrituras o que de fato lhe agrada e o que realmente Ele deseja em nosso culto. Ele já deixou escrito na sua palavra o que é que Ele quer receber de nós, que tipo de culto que Ele quer receber de nós. Então, eu quero aqui nessa noite, meus irmãos, destacar com base nesse texto
do Salmo de número 50, destacar aqui alguns aspectos que devem ser base do nosso culto. O nosso culto precisa estar fundamentado, em alguns aspectos que nós encontramos aqui nesse salmo. Aqui o autor, ele destaca sobre a essência do culto a Deus. E nós vamos observar esse texto, irmãos, e aprender algumas lições importantes. E o objetivo aqui nessa noite é para que a gente possa, meus irmãos, fazer do nosso culto, fazer com que a nossa adoração a Deus esteja cada vez mais perto daquilo que Deus deseja receber de nós. Vamos lá, meus irmãos. Em primeiro lugar, o nosso culto a Deus, ele deve ser apresentado com grande reverência, de forma reverente. O culto a Deus, meus irmãos, ele começa com o reconhecimento de quem é Deus. Ele começa com o reconhecimento da grandeza de Deus e da sua majestade. Aqui o salmista, no caso Asaf, que é o autor desse salmo de número 50, ele quer que nós lembremos sempre que Deus é o Todo-Poderoso. Esse Deus que nós estamos cultuando, ofertando a Ele o nosso culto, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele Deus que vê todas as coisas e que julga todas as coisas. Ele é aquele Deus que conhece as nossas obras. Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe o que está no profundo do nosso coração, do nosso sentimento. Ele é aquele Deus que não se deixa levar pelas aparências, irmãos. Ele é aquele Deus que vê o nosso interior. E Ele sabe de que maneira nós estamos apresentando a Ele a oferta do nosso culto. Aqui, ele diz, o salmista diz, Ele é aquele que fala e convoca toda a terra. Do verso 1 ao verso 6 do texto que nós lemos, ele vai falar exatamente isso. Ele diz, fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante Ele arde um fogo devorador e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Ele diz mais, e tima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Aqui, meus irmãos, o salmista, ele está descrevendo aqui sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. Aqui ele descreve sobre a majestade do Senhor. Ele é aquele que julga. Aqui ele coloca o retrato de um julgamento. Ele é aquele Deus que convoca toda a terra, os céus lá em cima, para julgar. Então, meus irmãos, essa reverência que eu estou falando aqui, essa reverência, esse reconhecimento da grandeza de Deus, ele precisa sempre estar vivo na nossa mente, ele precisa sempre estar vivo na nossa memória e deve ser o alicerce sobre o qual nós construímos o nosso culto. Quando eu saio da minha casa para vir à igreja cultuar a Deus, eu preciso ter na minha memória, na minha mente, a grandeza de Deus, esse Deus que eu estou adorando, esse Deus que eu estou indo servir com o culto. Ele é o Deus Todo-Poderoso e que requer de nós respeito, seriedade, reverência na hora que nós o adoramos. A nossa adoração a Deus, meus irmãos, não deve ser pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Tem até um hino que fala sobre isso.
Nós adoramos a Deus. Hoje tem muita gente querendo servir a Deus, cultuar a Deus, pensando nas bênçãos que recebe. Está errado. Nós precisamos adorar a Deus, servir a Ele, cultuar a Ele com sinceridade, pelo que Ele é. O Deus criador, sustentador de todo esse universo. Aquele que mantém em ordem esse imenso universo. Aquele que dá vida, aquele que tira a vida. Meus irmãos, esse sentimento tem que estar vivo dentro de nós. A reverência, irmãos, no culto, ela não é apenas um sentimento de temor. Eu tenho que temer a Deus, mas ela é um sentimento, ela é uma atitude de um profundo respeito. Meus irmãos, hoje o que a gente tem visto em muitas igrejas, uma falta de respeito com o culto. Muitas pessoas hoje querem se comportar dentro da igreja, na hora do culto, igualmente se comportam em sua casa, na sala de sua casa, numa praça, seja onde for. Está errado, irmãos. Tem que ter respeito, tem que ter. O profeta Jeremias diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada, de forma bagunçada. E ainda tem aqueles que dizem que na igreja as crianças é para ficar soltas, é para se divertir, é para brincar, não pode prender no banco, não pode segurar na cadeira, tem que deixar livre. E vai virar o quê, meus irmãos? Já vi líderes de igreja dizer: olha, criança para deixar livre, não precisa segurar na cadeira nem no banco, porque vai criar medo da igreja, vai criar pavor. Quando a mãe chamar para ir para a igreja, não quer ir. Irmãos, tem que ser com decência e ordem. O filho, nós que somos pais, nós temos que ensinar a criança o lugar que ele está. Você está na casa de Deus, na presença de Deus. Aqui não é lugar de brincar, é lugar de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Tem que colocar isso na mente. Então, meus irmãos, tem que haver reverência, tem que ter essa atitude de respeito para com o nosso Deus. Reconhecer que nós estamos na presença do Criador do Universo, do Todo-Poderoso. Quando nós temos uma atitude reverente diante de Deus, naturalmente nós o honramos, nós o respeitamos, nós obedecemos os seus mandamentos. Naturalmente, quando nós reconhecemos quem é Deus e quem nós somos, naturalmente nós vamos honrar a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos obedecer a sua palavra. Então, meus irmãos, essa reverência que vai levar ao culto, ela deve influenciar cada aspecto da nossa adoração, cada parte do culto, por mais simples que seja. Se é para cantar aqui, se é para fazer uma oração, qualquer parte do culto, ela deve ser feita com reverência. Que nós tenhamos, meus irmãos, o mesmo reconhecimento que disse o salmista no Salmo 145: grande é o Senhor e digno de ser adorado, sua grandeza é insondável. Que nós tenhamos esse sentimento de respeito, de reverência, reconhecer o quanto somos pequenos, quanto somos miseráveis, pecadores, mas temos esse Deus cheio de graça, de amor, um Deus fiel, que cuida, que zela de cada um de nós e que requer uma adoração sincera, um culto sincero, uma oferta sincera. O apóstolo Paulo diz que nosso culto deve ser um culto racional, um culto inteligente. Nós temos que saber a quem nós estamos servindo. Amém, igreja? Vamos dar continuidade, meus irmãos. Primeiro, a nossa adoração, o nosso culto, ele deve ser apresentado com grande reverência, respeito, irmãos. Segundo lugar, o nosso culto,
ele deve brotar do fundo do nosso coração. E não apenas, irmãos, de forma mecânica, algo desprovido de prazer, algo que não tem prazer. Aquilo que nós fazemos para Deus, se não for feito com amor, de um sentimento que brote do fundo do nosso coração, Deus não se agrada, irmãos. Deus não se agrada. Nós não podemos, irmãos, o nosso culto, a nossa adoração, sem prazer, algo que é feito sem prazer, sem alegria, sem amor. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos, é pura hipocrisia. É pura hipocrisia. É algo abominável para Deus. Eu estou adorando a Deus, eu estou servindo a Deus, mas eu não tenho prazer nisso. Hipocrisia, irmãos. Mateus 15, 7, Jesus repreende os fariseus de forma muito dura. Ele diz ali: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O que tem de gente hoje honrando com os lábios, mas o coração está longe de Deus. O coração está longe de Deus. É apenas aparência, é apenas camuflagem, mas não tem coração, irmãos, envolvido. O verso 7 aí do texto que nós lemos, ele diz assim, escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Verso 8: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Então, meus irmãos, aqui o Senhor, Ele está repreendendo. E nós observamos aqui que Deus, a repreensão de Deus aqui não é pelo sacrifício que faz. Ele diz: olha, não te repreendo pelos teus sacrifícios, pelos teus holocaustos, continuamente feito perante mim. Eu não estou repreendendo, não é isso. Deus repreende aqui, irmãos, é pela forma que fazem. É pela forma que o povo está fazendo. Havia, meus irmãos, havia um formalismo muito grande. Era apenas aparência, por essa razão Deus reprova. Era algo que era apenas aparência, mas não tinha coração. E Deus reprova. Você lembra, irmãos, da igreja de Éfeso? Um povo que fazia tudo bonitinho, fazia tudo certinho ali, tudo bonitinho, mas não tinha coração, não tinha amor envolvido. E Deus diz: olha, eu reprovo, eu não aceito. Então, meus irmãos, a mesma coisa está acontecendo aqui. Deus não reprova pelos sacrifícios que são feitos, mas pela forma que o povo está fazendo. E você vai ler no Velho Testamento, principalmente Malaquias, a coisa chegou a gravidade tão séria, que Deus chegou a falar por meio do profeta Malaquias, dizer: olha, tomara se levantasse um homem aí no meio de vocês e fechasse as portas do templo. Estou falando aqui em outras palavras, mas a ideia é essa. Melhor seria que alguém fechasse, se levantasse alguém aí, fechasse as portas da igreja, melhor do que você está oferecendo isso aí, porque eu não aceito.
Então, meus irmãos, é algo muito sério. O problema nem sempre está na forma do culto que nós oferecemos. O problema muitas vezes está no coração de quem vem ao culto para adorar a Deus. O coração está longe, o corpo está presente, mas o coração está lá fora. Deus não aceita, meus irmãos. Nosso coração tem que estar envolvido em tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Tem que ser feito com amor, com alegria, com gratidão. Porque a oferta que nós oferecemos a Deus é uma das formas de nós agradecer a Ele por tudo que temos recebido. Tanto que Ele vai dizer aí: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O problema às vezes está no coração, porque o homem vê o exterior. A pessoa chega aqui e vê todo mundo bonitinho, bem vestido. Rapaz, que povo! Deus está olhando aqui, ó. Não é a aparência. Deus está olhando o coração, irmãos, de quem está aqui na igreja, de quem veio com alegria, com amor, para adorar a Deus. Que a nossa adoração, irmãos, que o nosso culto a Deus possa brotar de um coração ardente, transbordante de alegria e gratidão a Deus por tudo que nós temos recebido. Que tenhamos esse coração grato ao Senhor. Às vezes eu vejo Assis falando algumas coisas e a gente fica pensando, irmãos. Eu até questionei uma vez para os adolescentes, digo: olha, o que é que vocês sentem no coração de vocês quando diz assim, chegou a hora de ir para o culto? Você sente alegria, você sente prazer por esse momento, ou você sente um peso? Que coisa chata, chegou a hora de ir para a igreja de novo. Se fosse enterrado, irmãos, se fosse enterrado. Eu vi um pastor uma vez dizendo: olha, se for para você sair de casa com o coração fechado para ir à igreja adorar a Deus, fique em sua casa. Fique em sua casa. E às vezes a gente vê, irmãos, parece que falta um pouco dessa alegria que o salmista sentiu quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, para nós que somos servos de Deus, eu digo para vocês que deveria e deve ser o momento mais especial da nossa vida. É o momento que a gente diz: chegou a hora de ir para o culto. Ou será que eu estou errado, irmãos? A gente tem tantos encontros maravilhosos que a gente se alegra, que a gente gosta, que a gente deseja se reunir em certos lugares, mas eu duvido, eu penso que não existe um lugar mais especial para o povo de Deus do que se reunir para adorar o Senhor, para cultuar a Deus. Deve ser o momento mais almejado pela igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz: mas prefiro um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. Então, meus irmãos, que tenhamos esse sentimento de gratidão a Deus e que o nosso culto possa brotar do fundo do nosso coração, que não seja apenas aparência, mas que haja sinceridade. Terceiro lugar, o nosso culto a Deus, ele exige, irmãos, total integridade. Integridade. Meus irmãos, o culto a Deus, a nossa adoração, isso aqui é interessante, irmãos. Ele não se limita apenas a esse momento aqui, de 2 horas, 1h30, que nós estamos aqui cultuando a Deus. Vou repetir: o culto a Deus não se limita apenas aos momentos que nós se reunimos aqui na igreja.
ele vai muito mais além do que isso, e nós precisamos compreender. O culto, meus irmãos, já foi falado isso, o culto não termina quando nós saímos desse portão, e nem começa apenas quando nós entramos aqui. Os irmãos estão entendendo, né? O culto a Deus, ele deve se estender por toda a nossa vida e em todos os lugares. O que é isso, irmãos? Onde quer que nós estivermos, a nossa vida, o nosso testemunho deve ser um culto a Deus. Lembra do que Jesus disse, irmãos? Jesus disse que a nossa luz deve brilhar, né, perante os homens, para que vejam a glória de Deus e glorifiquem o Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? O nosso testemunho precisa dizer quem nós somos lá fora. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos, porque, como eu falei no início, hoje, irmãos, infelizmente a gente tem que falar isso, a igreja se tornou algo desacreditado, algo que para muitos serve de chacota, ninguém respeita. Por que será? Por causa da falta de testemunho de muitos cristãos. Falta de testemunho. Pessoas que só são crentes dentro das quatro paredes, mas quando chega lá fora, ninguém vê mais o crente. E aí isso tem manchado o mundo cristão, tem manchado de uma forma que a igreja hoje está servindo de piada. Líderes que se dizem líderes. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, que o nosso culto, ele deve se estender lá fora por toda a nossa vida. O verso aí de número 16, olha o que o Salmo vai falar aí, ó. Verso 16 diz assim, ó: mas ao ímpio Deus diz: de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, tu te comprases nele, e os adúlteros te associas. Aqui, meus irmãos, ele está repreendendo, falando exatamente dessas pessoas que eu falei aqui, que só são crentes dentro da igreja. Pessoas que até professam o nome de Deus, que até falam da palavra de Deus, porém não obedecem. É exatamente isso que ele está falando aqui. De que te serve repetir os meus preceitos? De que te serve tu falar da minha palavra, ouvir a minha palavra, uma vez que tu aborreces, que tu não aceita a disciplina? Se vê um ladrão, se vê um adúltero, tu te comprais nele, te associas, você se mistura com essas pessoas. Soltas a boca para o mal, e é da tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Ele está falando aqui exatamente disso, as pessoas que não dão bom testemunho lá fora. Aí ele diz mais: tens feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te erguirei e porei tudo à tua vista. Está dizendo: olha, um dia eu vou julgar. Um dia eu vou julgar, um dia eu vou colocar tudo diante de tua vista, de ti. Então, meus irmãos, são aquelas pessoas que só são crentes dentro das quatro paredes da igreja. O nosso culto, ele precisa ser uma adoração íntegra, algo de integridade em todos os aspectos da nossa vida, onde quer que nós esteja, seja na escola, seja no trabalho, seja onde quer que seja, onde nós estivermos, a nossa vida deve ser um culto a Deus. As pessoas do mundo precisam olhar para nós e ver o brilho do cristão, ver a marca de um cristão estampada
nos nossos atos, no nosso modo de se comportar diante das pessoas. Tem que ser assim. Meus irmãos, de que adianta a gente passar a vida toda caminhando para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço, cabeça embranquecendo, de caminhar de casa para a igreja e chegar lá fora a pessoa olhar e dizer: esse daí é crente? Qual é a diferença, irmãos? Nós precisamos, irmãos, ser diferentes. É o grande desafio do povo de Deus, ser diferente lá fora. Ser crente dentro das quatro paredes da igreja é a coisa mais fácil que tem. O desafio é lá fora, quando a gente estiver no mundo, no meio de pessoas que não tem nada a ver com Deus, que só difamam a palavra de Deus, que só falam mal de Deus. O desafio é lá, irmãos. Então, meus irmãos, nossa adoração, nosso culto tem que ser de forma íntegra. Nós devemos viver, irmãos, de acordo com os mandamentos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Eu vou obedecer a Deus nisso aqui, porém nisso aqui eu acho que eu vou deixar de lado e vou fazer desse jeito. É em todos os aspectos. Nós precisamos viver com base na palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós vivemos, meus irmãos, quando nós vivemos de forma íntegra para com Deus, sabe o que acontece? Nossa vida se torna um testemunho vivo de Cristo. Nós cumprimos exatamente o que Jesus nos manda. A nossa luz precisa brilhar para que vejam a glória de Deus e glorifique o Pai que está nos céus. Através da nossa vida, outras pessoas virão para Deus, virão para os pés de Cristo. Nós temos dupla responsabilidade. Ou nós trazemos as pessoas para os pés de Cristo, ou nós espantamos as pessoas. E infelizmente, o que tem de gente hoje, meus irmãos, fugindo da igreja, por causa de pessoas que não deram: esse aí é crente, eu não quero nem saber disso aí, para me ser crente desse jeito aí eu não quero. Eu vi o pastor falando isso, e é dupla responsabilidade. Através do nosso testemunho nós podemos tanto atrair as pessoas para Cristo, como também espantar as pessoas para longe de Cristo. Eu já vi pessoas falando: rapaz, para me ser crente do jeito de fulano de tal, eu não quero nem saber de igreja. Coisa lamentável, irmãos, isso. Deus fica triste com isso, porque hoje tem muitas pessoas que estão apenas camuflados, apenas aparências, né? E Deus reprova, diz: vocês estão me louvando aí com a boca, mas o coração está longe de mim. Então, meus irmãos, quando nós vivemos de forma íntegra para com Deus, para com a palavra de Deus, nós tornamos-nos um testemunho vivo de Cristo. O nosso culto se estende para fora das quatro paredes da igreja. O nosso culto vai junto conosco para onde quer que nós formos. Nossa vida se torna um culto diário. Eu não sei se os irmãos já ouviram, a gente fala muito sobre isso, que hoje a gente fala, irmãos, que está muito difícil evangelizar as pessoas. Está muito difícil hoje você chegar na casa de alguém e dizer: meu irmão, eu quero falar da palavra de Deus para você. Por que isso? Porque eu acabei de falar, porque as pessoas estão se espantando de comportamentos que não são adequados para a vida cristã. Mas uma das melhores formas da gente evangelizar as pessoas é com a nossa própria vida. Com a nossa própria vida. As pessoas olhar para nós e dizer: rapaz, esse camarada era um cara que não prestava para nada. Como diz aquela música, quando não prestava mais para nada, Deus deu uma ajeitada e deu um crente, fez um crente, né? Então, a pessoa olhar para a nossa vida e dizer: rapaz, eu acredito que esse Deus faz transformação. Porque o que esse camarada era e hoje está vivendo assim. Então é uma das formas de evangelizar, de a gente mostrar quem é Deus, o quanto Deus é poderoso para transformar a vida de alguém. Os adolescentes aí que estão na escola, uma forma de vocês testemunhar
na escola, os colegas de vocês precisam olhar para vocês como jovens crentes e sentir o desejo, rapaz, eu quero ser como esse menino. Eu vou lá na igreja onde esse rapaz congrega, que eu vejo ele um rapaz diferente. Dessa forma, irmãos, o nosso culto precisa se estender lá fora. O culto diário, com a nossa vida, nosso modo de agir, nosso modo de falar. Tudo tem que ser diferente, irmãos. Que desafio grande, né? Eu não estou aqui querendo dizer que nós vamos ser santos 100%, perfeito, o perfeitinho, não. De vez em quando a gente dá uma vacilada, a gente derrapa, às vezes a gente solta coisa, fala coisas que não devia, porque a gente é humano, a gente é falho, fraco. Mas a nossa luta é para que isso não aconteça, para que a gente seja melhor cada vez mais. Então, meus irmãos, nossa vida ela se torna um culto diário, e é isso que Deus deseja de nós. Ser cristãos, servo de Deus, fora das quatro paredes da igreja. Fora das quatro paredes da igreja. Vamos ser crente no trabalho, na escola, lá naquela cidade que a gente foi visitar um amigo, um parente. Vamos ser crente. Vamos ser servo de Deus com os nossos atos, com as nossas atitudes e em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos livre da hipocrisia. Que Deus nos livre da hipocrisia, de ser apenas aparência. Todo dia de culto se vestir, todo bonitinho, se arrumar, vir para a igreja, sentar coração longe de Deus. Que peçamos a Deus, que oremos ao Senhor: Senhor, me ajuda a te servir, te ofertar um culto na sua essência, um culto moldado pela tua palavra e não por aquilo que eu penso que está certo ou que está errado. Peçamos a Deus isso, irmãos. Senhor, me ajuda, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou ignorante, às vezes não compreendo muito, mas me ajuda a ter um discernimento correto, para que eu possa te ofertar um culto na sua essência, um culto que possa gerar prazer no olhar de Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe e nos faça compreender o viver, a essência de uma verdadeira adoração. Que sejamos verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, nos ajude, abençoe todos os irmãos que vieram aqui essa noite. Eu espero que essa palavra, por mais simples que seja, por mais humilde, ela possa ser usada pelo Espírito Santo e tocar o seu coração nessa noite. Que o Espírito Santo possa fazer você compreender e sair daqui levando pelo menos um pedacinho daquilo que você ouviu. A gente ouve, a gente compreende, a gente aplica, e o Espírito Santo gera as mudanças, as transformações que nós precisamos a cada dia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.